Olá, meus amados. Hoje, dia 21 de janeiro de 2025, terça-feira da segunda semana do Tempo Comum, Evangelho segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Queridos irmãos e irmãs, aqui mais uma vez vemos essa questão espinhosa que é o sábado. O sábado é o dia sagrado para o judeu até hoje. E por isso era um dia de descanso, era um dia de louvor, e nós, cristãos, a partir da ressurreição, começou a ser o domingo, porque nós somos cristãos, não somos judeus. Nós não seguimos a lei judaica, nós seguimos a lei cristã. E os apóstolos, desde o início, já celebravam a Santa Eucaristia aos domingos, no dia do Senhor, como eles vão chamar, tá certo? Ou se você ler lá os primeiros documentos, como Justino, Mártir, ele vai dizer no dia do sol, que é o Sunday, né? Que é, portanto, domingo. Então já é um costume muito antigo no cristianismo. Então nós cristãos guardamos o domingo, o dia da ressurreição, os judeus guardam o sábado e os muçulmanos a sexta-feira. O sábado, até hoje, para aqueles que seguem realmente de fato a lei judaica, é um dia intocável. Não se pode fazer absolutamente nada. É um dia em que você guarda para o descanso e para o louvor a Deus. Agora vamos entender o que acontece aqui. Por que eu falei que uma questão espinhosa? Porque os fariseus vão estar sempre brigando com Jesus por causa da questão do sábado. Porque na cabeça deles, Jesus violava sempre o sábado. E Jesus deixa claro que ele não viola porque ele é o Senhor do sábado. Foi ele quem criou o sábado, então é ele quem manda no sábado. Ou seja, Deus não tem dia para operar, para realizar as coisas. Não, por isso que no final ele vai falar, o sábado foi feito para o homem e não o oposto. Então, o homem comanda o sábado e não o sábado comanda o homem. Mas, voltemos aqui. Então, Jesus está, num dia de sábado, passando por uns campos de trigo. Ora, os discípulos estavam com fome, arrancaram algumas espigas e começaram a comer. E aí vem o questionamento dos fariseus. Lembremos que os fariseus seguiam à risca todas as 613 normas que tinha a lei judaica, que foi sendo trazida, a lei judaica no início, a lei de Moisés, melhor dizendo, não era assim cheia de tantos detalhes. Mas depois foi sendo explicado, e essas explicações, essas normas foram se tornando outras normas, e assim foram crescendo, de tal forma que as regras, que eram regras sanitárias, ou seja, para a saúde do povo, se tornaram regras religiosas, e que se eu não as cumprisse, estaria pecando, segundo o pensamento dos fariseus principalmente, já que os saduceus não seguiam isso. Mas a maioria dos judeus eram da linha farisaica. Então eles perguntam, por que eles estão fazendo algo que não é permitido, ou seja, trabalhar? Só que eles não estavam trabalhando. Por isso que Jesus vai falar, o exemplo que ele vai dar é de Davi quando teve fome com seus companheiros. Era a mesma coisa, ele falou que eles também estão com fome. Eles não estão violando o sábado porque eles não pegaram uma foice para colher. Eles arrancaram algumas espigas ali de trigo, debulharam na mão e comeram. Aquela sementinha que fica dentro, branquinha, parece um arroz. Era isso, eles não pegaram, como eu disse, uma foice, fizeram feixes e feixes e feixes de trigo. Aí sim eles estariam trabalhando. Então o exemplo que Jesus dá
ele vai falar exatamente de quem? Do rei Davi. Por quê? Porque o rei Davi estava em guerra, saiu para a guerra, obviamente, em um dado momento a comida acaba, e eles, os companheiros, estavam com fome. E como é que eles vão seguir uma guerra? Como é que eles vão defender o país com fome? Então ele entra no templo e come os pães. Ele entrou na casa de Deus, no templo, Jesus deixa aqui bem claro que Abiatar era um sumo sacerdote, isso está nas Escrituras, e comeu os pães oferecidos a Deus, que somente, e não somente ele, mas também os seus companheiros, mas somente o sacerdote. Esse pão era para o sacerdote, somente ele podia comer. E isso não foi imputado como um pecado para Davi. Por quê? Porque Davi estava numa situação limite de fome e simplesmente ele fez o que? Ele matou a fome dele e dos seus companheiros, comendo um pão que não lhe era permitido. Lembremos disso. Esse trecho que Jesus se refere aqui, essa passagem de Davi, a gente encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Essa passagem que Jesus está narrando aqui. Então, da mesma forma, Jesus aqui vai lembrar que eles também não estão cometendo pecado nenhum. Por quê? Porque eles estão pura e simplesmente matando a fome. Eles não estão aqui trabalhando, eles não estão violando lei nenhuma de sábado. Por quê? Existiam algumas coisas no sábado que podiam ser feitas. Por exemplo, se um animal ou um filho caísse num buraco no dia de sábado, eles podiam socorrer. Então, existia sim algumas, vamos dizer, entre aspas, brechas na lei que permitiam ser feitas certas coisas, mas a radicalização dos fariseus não permitia fazer absolutamente nada, de tal ponto que eles aqui faltam a misericórdia de Jesus, vai chamar a atenção deles depois, mais para frente, vai pegar Oséias 6,6, né? Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Por quê? Porque eles acabam faltando com a misericórdia pura e simplesmente para cumprir a lei. Então, eles engessaram a lei de Moisés de tal forma que se você saísse de uma vírgula daquilo ali que eles diziam ser, você já estaria condenado, como muita gente faz hoje, né? Tem gente que condena os outros ao inferno com muita facilidade, né? Dizendo abertamente, você vai para o inferno. Eu falo, nossa, gente, a pessoa é mais do que Deus, ela sabe para onde eu vou. Eu saiba, somente Deus sabe, e somente Ele pode me dar a salvação ou a condenação, ninguém mais, né? Então, mas tem gente que se acha, como eu brinco, a quarta pessoa da Santíssima Trindade, né? Mas vamos lá. Então, aqui Jesus vem chamar a atenção exatamente isso, a esse rigorismo da lei que passa em cima da misericórdia, que passa em cima do perdão, que passa em cima do amor ao próximo. E, Senhor, nós queremos pedir a graça de amar, mas não amar somente com palavras, Senhor, porque amar com palavras é fácil, mas amar concretamente é muito, muito exigente. Que nós aprendamos, Senhor, que nós aprendamos a não ser simplesmente legalistas, mas que nós aprendamos contigo a ter misericórdia. As leis, Senhor, são necessárias, são importantes e são para nós também uma forma de chegar a Ti. Mas nós não podemos nos engessar e endurecer o nosso coração, de tal forma, Senhor, que não aprendamos a amar, que não aprendamos a auxiliar o nosso irmão, a socorrer o nosso irmão. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.